Porque a Holanda não quer mais ser chamada de Holanda. Você tá sabendo disso? Olha só, os Países Baixos investem equivalente a quase US$ 1 milhão em estratégia de reposicionamento de marca agora para 2020. A Holanda tomou uma resolução radical no ano novo de 2019 para 2020, que é o de investir o equivalente a US$ 1 milhão durante a campanha internacional de reposicionamento da marca. A marca, no caso, é o nome do país. A partir de janeiro de 2020, o que em português é conhecido como Holanda passará a se chamar Países Baixos. Em inglês, a troca será de Holland por Netherlands. Nada muda geograficamente, tá? A mudança está restrita apenas no nome do país. De 2020 em diante, todas as embaixadas, consulados, instituições universitárias, entre outras, né, e empresas da Holanda terão de apresentar-se no exterior como instituições dos Países Baixos, ou seja, a Heineken vai ter que mudar o seu logo aí. É impossível prever se a mudança vai pegar. Como muitas resoluções do ano novo, assim como a gente quer emagrecer, a gente não sabe se isso vai pegar. Mas essa também pode se mostrar, por quê? Porque ela também pode se mostrar difícil de cumprir. Ainda assim, a resolução está tomada e a aposta está feita. O burburinho em torno da campanha de mudança de nome vem chamando a atenção da imprensa internacional com publicações em países europeus e nos Estados Unidos. A repercussão parece ser, em si, um dos resultados esperados da estratégia, né, que tem na alavancagem do turismo a sua principal atribuição. Agora, o que é a Holanda? Primeira coisa que você tem que saber é a geografia, porque nos Países Baixos eles são divididos em 12 regiões ou províncias que, grosso modo, podem ser comparados aos estados brasileiros ou com os departamentos que compõem a divisão política administrativa de qualquer país. Então são 12 estados, vamos dizer assim, tá? O nome Holanda refere-se a apenas duas dessas regiões, na verdade, né, dessas 12, né? Então, duas regiões dos Países Baixos são chamadas de Holanda. Holanda do Norte e Holanda do Sul, ou Holanda Setentrional e Holanda Meridional, dependendo aí da tradução para o português. Essas duas regiões chamadas de Holanda, são chamadas de Holanda, são as mais conhecidas e visitadas dos Países Baixos. A capital Amsterdã, por exemplo, fica na Holanda do Norte. O porto de Roterdã, um dos mais importantes da Europa, e a cidade de Haia, que é sede de importantes órgãos judiciais internacionais, ficam na Holanda do Sul, né? Mas fica tranquilo, se você visitou Amsterdã, você visitou efetivamente a Holanda, o estado, no caso da Holanda. O resto do país, gente, é bem pouco conhecido. E como a região da Holanda é muito mais conhecida, rica, visitada e influente do que o resto do país, o nome Holanda ficou. Mas a culpa não é só dos turistas, não. Os próprios holandeses contribuem para a confusão. Porque lá no site oficial de turismo tá lá, holland.com, por exemplo, é apresentado como o guia oficial de visita da Holanda, quando na verdade deveria dizer guia oficial de visita dos Países Baixos, uma vez que promove o turismo em todo o país e não apenas nessa região chamada de Holanda. Agora, o país é, em alguma medida, vítima do próprio sucesso turístico, pois ele recebe 18 milhões de visitantes por ano, enquanto a população nativa não passa de 17 milhões, ou seja, tem mais turista do que gente holandesa morando lá, né? Quase todos os turistas ficam concentrados nessas duas regiões holandesas, enquanto o restante do país, é praticamente desconhecido. A campanha de reposicionamento da marca ocorrerá num ano em que os Jogos Olímpicos em Tóquio, né, onde o país apresenta-se como Países Baixos, embora seja chamado de Holanda, nas transmissões esportivas em português, e também no Festival Europeu da Canção, ou a Eurovision, né, que ocorre desde os anos de 1950 e que este ano será nos Países Baixos. Os dois eventos de exposição global devem ajudar a projetar o nome Países Baixos no mundo todo, né? Agora, um reino que chega ao Caribe, você sabia disso? A confusão dos nomes e identidades diverte os próprios holandeses. Na internet há uma coleção de vídeos informativos num tom irônico que tenta explicar as divisões geográficas do país. Gente, é uma graça, é muito engraçado, tá? Mas como uma das maiores potências ultramarinas do século XVI e XVII,
Os holandeses possuem ainda hoje territórios nas Antilhas, né? O Reino dos Países Baixos tem, além da Holanda, ou agora Países Baixos, outros 3 países autônomos, que é Aruba, Curaçao e São Martin, ou São Martin, que são pequenas ilhas ou arquipélagos com moedas próprias e governos próprios, mas ainda assim ligados ao Reino dos Países Baixos. Além desses 3 países autônomos que fazem parte do reino, ainda há 3 cidades localizadas nas Antilhas que são consideradas cidades dos Países Baixos e não países autônomos, que são o Bonaire, né, Santo Eustáquio e Saba. Essas cidades têm uma classificação peculiar. Elas não estão ligadas a nenhuma das 12 províncias dos Países Baixos e também não usam o euro, mas o dólar, tá? Todos esses entes administrativos, países e cidades que fazem parte do reino dos Países Baixos, nas Antilhas, são parte da União Europeia e são cidadãos reconhecidos como cidadãos europeus. E aí, você gostou? Você já foi viajar para a Holanda? Ou você conheceu outros lugares fora a Holanda, dentro dos Países Baixos? Conta aí pra gente. E se você fosse para a Holanda, para onde você iria? E aí, também, o que eu falei pra você, tem alguma novidade? Tem algo de diferente que você desconhecia? Escreve aí. Um grande beijo e até a próxima!